habitas entre os querubins, leva pra casa tua filha errante, de volta para o nosso jardim. Oh, tu que tens domínio sobre tudo, me esconde dentro do teu coração, neste caminho seco e... A paz do Senhor, escolhida. Bom, em nossa última conversa, nós falamos sobre nos sentarmos junto ao poço na presença dos nossos inimigos. Hoje, a gente vai trocar de assento. Hoje, a gente vai trocar de lugar. Hoje, Jesus é quem está nos esperando. Hoje, encontra com a gente. Eu falei na nossa última conversa sobre a necessidade de nos sentar nesse poço. Mas hoje, é Jesus quem precisa nos encontrar lá. É isso que está escrito em João 4, versículo 4. Era necessário para Cristo passar por Samaria. Como assim? Com certeza, aquela não era uma necessidade geográfica, porque existia um outro caminho que era possível. Um outro caminho, inclusive, queria poupar os judeus de terem contato com os samaritanos, o que para eles seria ótimo. Mas era necessário para Cristo passar por Samaria. Com certeza também Jesus não foi falar sobre poço, não foi falar sobre água, não foi falar sobre fonte natural. Jesus estava tratando de coisas espirituais. Aí João 4 continua lá nos versículos 7 a 9, contando que vem então uma mulher de Samaria para tirar a água. Jesus olha para ela e diz, me dá de beber? E a mulher olha para ele e fala, olha, como é que o Senhor, sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritano? O senhor não sabe? Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus estava ali cumprindo uma missão, derrubando estruturas. E a primeira estrutura que foi derrubada ali foi a estrutura racial. Jesus mexeu na identidade dela. A conversa agora é sobre quem ela é. A conversa agora é sobre quem você e eu somos. O dicionário diz que raça é descendência, raça é linhagem. Isso quer dizer que raça é a nossa origem. Raça é de onde a gente veio. Raça é com quem a gente se parece. Mais uma vez, Jesus não estava falando sobre judeu, samaritano, brasileiro, coreano. Jesus estava falando sobre origem. E essa origem bem específica. Ele estava falando sobre nascer em Deus, sobre ser da linhagem real, sobre ser filho de um rei, sobre ser parecido com esse rei. É o que diz 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são raça eleita. Vocês foram escolhidas para ser dessa raça, para ser dessa linhagem, para ter essa identidade, para ter essa cultura, para se parecer com ele. E por que Jesus tinha que tocar nessa estrutura? Porque Jesus se preocupou em se cansar para pegar um caminho mais longo para falar sobre identidade com aquela mulher. Perdão. Porque depois do pecado que Adão cometeu, todos nós fomos manchados na nossa identidade. É o que diz Romanos 3,23, porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E só podem ser justificados gratuitamente pela graça de Cristo, pela redenção que Ele tem para dar. Essa era a necessidade de Jesus. Ele veio cumprir essa obra de redenção. Ele veio nos restituir a glória de Deus. Ele veio nos colocar de volta em nosso lugar de origem antes do pecado. E só Ele pode fazer isso. Só Jesus pode. Por isso, era necessário que Ele passasse por Samaria. Qualquer outra pessoa que passasse por ali não faria o que Ele estava fazendo. E eu vou te dizer mais. Quem não tem essa identidade trocada por Jesus ainda é escravo do pecado. Então, pertencer a uma igreja não muda a nossa identidade. Ter dons não muda a nossa identidade. Decorar a Bíblia não muda a nossa identidade, a nossa essência. Só esse encontro com Ele pode fazer isso. Então Jesus não parou ali só para descansar. Ele parou ali para dar descanso, porque foi para isso que Ele veio. Ele veio para dar descanso. A liberdade se sentou ali naquele poço e olhou diretamente para ela. João 4, versículo 10, a história continua acontecendo, e aí Jesus, com todos os questionamentos daquela mulher, ele fala, olha, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o presente de Deus, e se você soubesse quem é que está te dizendo, me dá de beber, era você quem estaria pedindo, e eu te daria a água viva. Então a mulher olha e diz, olha, me desculpe, mas o senhor não tem com que tirar a água. E desse poço eu conheço, esse poço é fundo. Onde é que o senhor vai ter água viva?
O Senhor, por acaso, é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebeu ele, beberam seus filhos e beberam seus animais? O Senhor tem certeza que o que o Senhor tem para me dar é mais profundo do que o que Jacó nos deu? Porque nós herdamos um poço de Jacó. Olha em volta. A gente está numa área desértica. O que o Senhor tem para dar pode ser ainda melhor do que isso? O Senhor vai conseguir saciar a minha sede de uma maneira tão profunda assim? Porque pelo que eu estou vendo aqui, o seu jeito de saciar é um pouco diferente do nosso. O Senhor não tem vasilha. Jesus começa, então, a confrontar aquilo que ela tinha como uma outra estrutura, a sua cultura, a sua religião. Os samaritanos, eles acreditavam em Deus. Eles literalmente pegavam um pouquinho do que Jacó deixou. Mas acreditar que Deus existe não é conhecer a profundidade de Deus. Isso ainda é raso. Versículos 13 e 14, Jesus começa a responder, olha, qualquer pessoa que beber dessa água que você está dizendo vai ter sede de novo. Mas quem beber a água que eu der não vai ter sede, porque a água que eu der, essa vai virar uma fonte de água que vai saltar para a vida eterna. Jesus está dizendo para ela, minha querida, um Deus cultural não pode saciar sua sede. Você precisa de um Deus pessoal, um Deus próximo, um Deus que não seja apenas o Deus de Jacó, mas um Deus que seja o seu Deus. Então no versículo 15 a mulher diz, Senhor, me dá dessa água, porque eu não quero mais ter sede, e eu não quero mais vir aqui para tirar. Eu estou muito exausta de viver no raso, de conhecer de longe, de viver com sede. A minha identidade tem que ser mudada, Senhor, eu preciso nascer no Espírito. A minha cultura me ensinou uma religião, mas isso é tão raso para mim agora que eu conversei com o Senhor. Sabe, minhas irmãs, nós não somos diferentes dessa mulher. Por incrível que pareça, Jesus havia conversado praticamente a mesma coisa com Nicodemos, um homem que conhecia a lei, um homem que cultuava em Jerusalém, um homem que era respeitado por todo mundo, totalmente oposto a essa mulher. Mas era alguém que tinha tanta sede quanto ela. Nós somos, assim como ela e assim como ele, necessitados de parar nesse poço e deixar com que ele toque nessas estruturas que estão em nós. Jesus veio questionar a Nicodemos, a ela e a nós. Por que vocês ficam insistindo em procurar um poço se o que vocês precisam é de uma fonte eterna? Ele veio mudar a nossa identidade. Ele veio para nos dar um novo documento. Ele veio para trazer uma nova certidão de nascimento. Assim como Jesus respondeu a Nicodemos, ele estava respondendo a ela e dizendo a nós, importa-vos nascer de novo. Vocês precisam ser nascidas no Espírito. E aí, a partir daqui, minhas irmãs, essa conversa começa a tomar um rumo muito mais profundo. Porque a conversa que estava num nível do lado de fora, ele falou sobre identidade, de onde você veio. Ele falou sobre cultura, aquilo que te ensinaram. Ele falou sobre religião, em quem você decidiu acreditar. Agora ele vai começar a mexer nas estruturas de dentro. Às vezes a gente pede tanto ao Senhor para a gente ir mais fundo. Me leva mais fundo. Eu quero ter profundidade com o Senhor. Mas a gente não venceu ainda essas primeiras barreiras. Essas primeiras estruturas ainda não foram quebradas. Nós ainda temos um problema de identidade. Ainda temos um problema de certidão de nascimento. O local onde nascemos ainda é errado. Nós precisamos ter essa estrutura da identidade quebrada. Precisamos retornar ao nosso ponto de origem e só Ele pode nos colocar de volta nesse lugar. Nós precisamos romper com a estrutura da cultura. Achar que porque estamos participando de cultos, achar que porque estamos reproduzindo aquilo que nos ensinam e adotando como estilo de vida aquilo que nos ensinam, isso já é suficiente. Isso é cultura. Outros povos fazem isso com outros ensinamentos que não são da Bíblia, mas que também são cultura. E essa barreira, essa estrutura da cultura, ela precisa ser quebrada para que venha uma cultura nova. Jesus disse que quando ele mandasse o Consolador, ele iria nos ensinar todas as coisas. Por que o Espírito Santo viria nos ensinar todas as coisas? Porque a nossa cultura tem que ser outra. Aquilo que reproduzimos tem que vir do Espírito para nós. A gente quer viver uma vida mais profunda em Deus, mas a estrutura da religião ainda não foi quebrada. Em quem você decidiu acreditar? A quem você decidiu servir? Nós nascemos para servir. Fomos feitos para adorar. Fomos feitos para isso. E aí nós precisamos decidir, como diz Romanos, se vocês decidem viver como escravos do pecado
ou decidem viver como escravos do amor dele. Vocês têm que decidir. O encontro dessa vez com Jesus no poço é para mexer com essas primeiras estruturas. A nossa identidade, a nossa origem, a nossa cultura, o que estamos ensinando e reproduzindo, e a nossa religião. A quem decidimos adorar, a quem decidimos servir. Só depois que rompermos essa estrutura, vamos poder avançar para as estruturas de dentro. Mas as estruturas de dentro são um assunto para a próxima conversa. Eu espero você na quarta-feira que vem. Não se esqueça, você é escolhida. Escolha nascer de novo. Deus abençoe a sua vida. Meu espírito procede de ti e não reconhece nenhum outro Deus. Só teu coração eu chamo casa. Meu espírito